estamos aqui para apresentar, né, uma formação, né, da área de ciências humanas, sociais e aplicadas, né? Meu nome é Henrique Guimarães, sou PEC de Geografia, né? Juntamente comigo estão os colegas Leonardo, que é o PEC de História, Odirley, que é o PEC de Filosofia. Na sequência eles entram para falar com vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da BNCC elencada ao currículo paulista. Né? Nós sabemos que a BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo, né, que tende por objetivo focar no ensino e aprendizagem dos estudantes. Né? Então esse é os primórdios da BNCC como norma, né, como um caráter normativo mesmo. Então aqui, ó, as modalidades na questão da educação básica. Sabemos que a educação básica ela vai dos anos iniciais ao Fundamental 2, anos finais, e o ensino médio, tá? Então ela abrange toda esses três segmentos. E depois nós temos aí a questão do nível superior, né? Que é a sequência que já não está mais a caráter na questão da educação básica, né? Aqui, os princípios, né, éticos, políticos e estéticos, né, visa que a formação integral do estudante, né? Então, ele está sendo formado por uma questão de cidadania, para o mercado de trabalho, né? A gente sabe que muitos tendem a necessidade, né, de uma formação, que é o que acontece, né, na maioria das escolas aí, tá? Então, na BNCC, competência é definida como a mobilização dos conhecimentos, né? Então, competências e habilidades, né? Conhecimentos e procedimentos. E as habilidades são as práticas, né, cognitivas que são, né, apuradas dos estudantes. E atitudes e valores para se desenvolver as demandas complexas do cotidiano, né? Então isso seria para realmente a formação como cidadão e para o mercado de trabalho, tá? Então, as competências gerais da educação básica, elas servem para os três segmentos, né? Que é o anos iniciais, anos finais e ensino médio, né? Então, a primeira competência aqui diz valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Então, a primeira situação seria essa questão de competência de valorizar e utilizar os conhecimentos, né, dos estudantes. Segunda competência, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem próprias das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e a criatividade, para investigar, né, causas, elaborar e testar hipóteses, formular, resolver problemas e criações de solução, inclusive tecnológica, né, com a base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então aqui essas duas competências já vêm de base desde os anos iniciais, que eles precisam ter essa movimentação, passar por essa movimentação, né, para poder criar o senso crítico depois ao longo do passar dos anos. Agora, as competências específicas da área de ciências humanas, né, para os anos finais. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Então, aqui a primeira situação é o respeito, né, que deve se ter, a questão da empatia, né, que classifica isso como uma competência área de humanas. Então, a segunda, identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, né? Então, justificar que o ser humano, né, ele tem total responsabilidade pela sociedade, pela natureza, ele precisa ter um vínculo, né, um viés
de curiosidade, né, para poder exercitar aí. Então, no caso, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, né, de modo efetivamente das dinâmicas da vida social. Então, ele tem por objetivo entender, né, essa questão social, essa questão da natureza, para ele poder viver dentro desse parâmetro. Agora, um pouco das competências específicas, mas para o ensino médio. A primeira, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, para o ensino médio tem é mais aprimorado, né, o que ele precisa estar refletindo e analisando, né? Na segunda competência, analisar a formação de territórios e fronteiras, né? Então, nós temos hoje muitos imigrantes, então ele tem que ter o respeito, como foi falado antes, ele tem que respeitar o próximo, ter a empatia, né? E dos processos políticos, sociais e econômicos. Então, ele precisa estar mais estruturado ali para poder contextualizar a situação do seu dia a dia, né? A terceira é contextualizar, analisar, né, os impactos econômicos e socioambientais, né? Isso já bem para a geografia, né? Que isso nós temos essa questão aí, inclusive para os ATPCs aí, né, tem se falado muito da questão ambiental, né? Então aí contextualizar, analisar, avaliar criticamente toda a posição da sociedade, né? E até mesmo fazer movimentos para que ela possa reverter algumas situações aí. Tem 4 aqui, analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, né? Então, ele vai consolidar essa questão das relações da produção, né? Da questão da sociedade, como é que ela é vista nessa circunstância. O 5º aqui é reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, né? Aplicando aí os direitos humanos. Então, quer dizer, ele tem que ser um protagonista e ele vai desenvolver a questão, volto a falar, da empatia, do respeito, né? Que isso está dentro da questão dos direitos humanos. O 6º aqui, participar pessoalmente, coletivamente de debate público, né, de forma consciente, qualificada, né? Então é isso que a gente tem tentado fazer com os estudantes, né, demonstrar para eles que eles têm que participar de alguns movimentos, né, é claro, respeitando a questão hierárquica, né, como posição de vista, né, e possibilitar a escolha de linhas e exercício da cidadania, porque o que a gente falou no início, ele está sendo preparado para o mercado de trabalho para ser um cidadão também. Nós trouxemos uma habilidade essencial do primeiro ano do ensino médio que conversa um pouco com essa nossa fala na íntegra aqui, né? Então, de 2000, essa habilidade nós retiramos da EFAP, né, como habilidade essencial de 2023. Então, ali, ó, terceiro bimestre, primeiro ano do ensino médio. Então, o que diz, né, a habilidade? Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com os destaques para as culturas juvenis. Então vai entrar ali, né, como que nós trabalharíamos ela em filosofia, né? Então, com as concepções de infância, juventude, velhice, tradição filosófica, né? E as problemáticas do Brasil, dentro da parte de filosofia. Em geografia, como nós tratamos aí numa das competências, né, a desigualdade no território, né, as diferentes formas de ocupação, a questão dos imigrantes, que nós temos muito, né? No conceito de história, no objetivo de história, os valores construídos pela cultura juvenil, né? O que era antes, um pouco disso o Leonardo vai passar para vocês agora, o que era, quais eram as culturas anteriores, quais seriam as atuais, né, no momento presente aí. Os objetos de sociologia seria o papel da juventude em contextos territoriais, né, numa questão do centro periférico. Então, assim, todas
os 4 componentes, eles se conversam numa só habilidade, né? Então, reforçando aí esse movimento que precisa ser revisto, né, entre os quatro componentes, e que dá para trabalhar essa mesma habilidade para todos. Eu vou partir para uma modelização, na verdade são 2 modelizações de propostas de aulas com base nessas habilidades, nessas competências da BNCC, do Currículo Paulista. E aí eu parto esse primeiro exemplo aí de modelização com uma frase da Ecléa Bose, retirado de um texto do Ricardo Oriá. Esse texto do Ricardo Oriá, ele pertence ao livro famoso, né, para quem já prestou concurso aí para a área, né, O Saber Histórico em Sala de Aula, que é da Circe Bittencourt. Ela é organizadora desse livro, e esse livro ele traz uma série de textos aí basilares dentro da nossa área, não só do componente curricular de História. No finalzinho tem a bibliografia aqui, esse livro ele vai estar lá como sugestão, tá? Então, a frase da Ecléa Bose: o passado não é um antecedente do presente, é a sua fonte. Então, mostrando aí essa relação, né, entre passado e presente. Nós só nos voltamos ao passado para que o presente ele ganhe uma justificativa, um sentido, enfim. Aqui é uma imagem da Ecléa Bose, tá? Então, a Ecléa Bose, falecida em 2017. A Ecléa Bose, ela é um nome importantíssimo aí dos estudos da psicologia social. Ela foi uma professora da Universidade de São Paulo, né? Esposa do Alfredo Bose, do crítico literário, enfim, tinha excelentes relações, né? Aqui talvez seja aí o livro mais importante, mais significativo da ampla produção bibliográfica aí da Ecléa Bose, né? O Memória e Sociedade. E eu chamo a atenção aqui para o subtítulo aqui, Lembranças de Velhos. Então, é um livro baseado em relatos de 8 idosos, de 8 pessoas acima dos 70 anos. Então, ela senta com eles, faz uma série de perguntas, pega os depoimentos dessas pessoas e ela, paralelamente, ela vai construindo a memória coletiva da cidade de São Paulo nesse corte temporal. Então, por que é interessante abordar entrevistas com idosos, né? Então, não sei se vocês acompanharam as notícias dos últimos tempos, né? Então, ficou famoso o vídeo das meninas, né? Que disseram que alguém de 40 anos não pode mais fazer uma graduação, já é uma pessoa velha, já tem que estar aposentado. E então esse etarismo, né, é algo que tem que ser trabalhado sim com os estudantes, mostrando aí que essas pessoas idosas, elas têm muito a contribuir, tá? Então você consegue, através desse relato, reconstruir toda uma memória coletiva. Então esse livro aqui da Ecléa Bose, ela vai trabalhar principalmente com 2 sociólogos, né? O Maurice Rechaud, tá? Um nome bem complicado. E esse Maurice Rechaud, ele foi um discípulo do Émile Durkheim. Então, ele se baseia, toda essa ideia dela de teoria da memória coletiva, ela pega desse autor, tá? Então, depois eu vou fazer uma relação dessa questão da memória coletiva quando nós estivermos falando aí na modelização de aula do ensino médio. Então, aqui é um trechinho, tá? Do Memória e Sociedade dela. Infelizmente, eu não consegui pegar aqui a citação, esqueci, mas vocês me perdoem, tá? Então, vou ler com vocês. Então, eu acredito que é um trecho aí que dê para se trabalhar, né, dentro de uma sala de aula, fazendo as ponderações aí do significado das palavras, enfim, né? Então, a recriação do passado, feita por pessoas simples,
testemunhas vivas da história, é diferente da versão oficial que se lê nos livros. Os velhos contam a história vivida e sofrida por eles. Este coro forte e comovente pode ser ouvido como uma épica paulistana. Suas lembranças se prendem a velhos lugares. A desorganização do espaço, a ruptura brusca desse mapa afetivo arranca dos moradores o significado mais estável da vida em comum. Rouba as lembranças do passado e o sentido das pedras da cidade. Mas, rebelde, a evocação as repõe em seu lugar antigo. E a cidade emerge cheia de alma com sua memória política, sua memória de trabalho, as vozes de suas igrejas e ruas, seus pregões e cantigas, seus assobiadores às madrugadas. Esta psicologia do oprimido é penetrada pela alegria do concreto. Então, claramente aqui, ela está fazendo apelo a essa memória afetiva das pessoas, que quase é nula na nossa cidade de São Paulo. Por quê? Bairros operários antigos são desfeitos para a construção de shoppings, centros comerciais. Então, essa memória das pessoas em relação ao espaço, né, as brincadeiras, vai se perdendo, né? Então, essa conversa, essa valorização das pessoas mais idosas, né, ela não acontece. Então, essa memória coletiva, ela se perde, infelizmente, com a morte dessas pessoas idosas, enfim. Então, qual que é a proposta aqui? Fazer com que esse estudante, ele crie uma espécie de memorial, né? Chegar e falar, olha, vamos preservar aí a sua memória, e mostrando que dentro da memória individual da criança, do adolescente, existe uma memória coletiva por trás, né? Então, os professores de história, eles sempre partem da elaboração de uma linha do tempo, né? Então, você pede para a criança lá, para ela escolher um marco, explicar primeiramente, né, o que é um marco histórico. Então, seria uma data importante, significativa na trajetória desse indivíduo. Geralmente começa aí com o nascimento, e aí você vai selecionando datas, momentos aí importantes na sua trajetória. Nesse momento, dá para você elaborar um paralelo com uma linha do tempo coletiva ou histórica. Aqui dá para se usar já o conceito de fontes históricas, mostrar que essas fontes históricas, elas são variadas. Então, tem as fontes materiais, visuais, sonoras, enfim, várias outras. E essas fontes, elas são umas interessantes medidoras do passar do tempo. Então, você pede lá para o seu estudante, para ele selecionar um brinquedo, uma imagem, ou fazer um desenho de um brinquedo que foi significativo para ele. Aí ele faz lá um desenho de um... Acho que agora nem brinquedo tem, né? Acho que é só celular, enfim, né? Aí ele parte para essa relação entre passado e presente. Como que você vai fazer com que ele consiga aprender essa relação? Com entrevistas com os pais, com os responsáveis. Chegar e falar, olha, e aí, pai? E aí, mãe? Né? Qual foi o seu brinquedo aí significativo que você teve? Que viagem que você fez, que foi imagens, fotos, né, deles naquela idade, enfim, né? Há um grande rol aí de opções para que a criança ela consiga minimamente estabelecer essa relação entre passado, presente, as transformações espaciais que vão ocorrendo, né? Então, ele pode fazer às vezes a criança ela vive na mesma rua que os pais, ou ela estuda na escola que os pais estudaram. Então, assim, imagens antigas desses espaços pode se tornar algo significativo para ser colocado dentro desse memorial, tá?
aqui, né? É interessante fazer essa relação com brinquedos de antigamente, com os brinquedos atuais, né? Então, aqui, acredito que todo mundo aqui saiba o que é isso, né? Mas eu tenho quase certeza absoluta que os estudantes não saberão o que é. O que é isso? Um carrinho de rolimã, né? Então, você apresenta esse carrinho de rolimã, pode mostrar uma outra imagem, né? Como essa aqui. Então, tá lá as crianças brincando com um carrinho de rolimã. É só o brinquedo que é algo estranho aqui? Não, né? Todo o entorno, as casas, geralmente hoje nós temos prédios, né? Então, a rua de terra, hoje é uma rua asfaltada, as vestimentas das crianças. Esse menininho aqui está com um chapéu. Onde criança vai usar chapéu hoje? Enfim, né? Então, essas transformações aí temporais, né? Elas são captadas dentro de um exemplo aqui de fonte histórica, uma fonte visual aqui, no caso, né? Enfim, outra foto bem interessante aqui, né? Dos meninos brincando de bolinha de gude. Será que alguma criança ainda brinca de bolinha de gude? Eu lembro que na minha época você tinha o tempo da bolinha de gude, tempo de empinar pipa, o tempo do peão. Eu sou velho já, hein? Estou lá no livro da Ecléa Bose ali. Enfim, então, todas essas transformações do espaço, né? E essas crianças, provavelmente hoje, são adultas. Quando elas passam por esses locais, será que elas conseguem visualizar a infância que elas tiveram? Provavelmente não, né? Então, essa perda dessa memória afetiva que dialoga com o espaço, né, é algo bem problemático aí nos dias atuais, né? E eu tenho certeza que essas crianças, da mesma forma que esse espaço desapareceu, o espaço da infância dos pais, dos avós, também vai desaparecer com essas crianças, se nenhum trabalho for feito em relação à preservação de patrimônio, à preservação dos monumentos, enfim. Agora, nós vamos entrar aí na modelização de aula para o ensino médio, tá? E vocês vão ver a relação da modelização de aula proposta para os anos finais para aqui do ensino médio. Tanto uma quanto a outra flertam aí com essa importância da memória, com a importância da identidade, como você lida com as fontes históricas. Então, parto aí essa memorização com uma frasezinha do Jacques Le Goff, tá? A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Então, esse aqui, historiador, né, o Jacques Le Goff, acho que é conhecido aí, principalmente do componente curricular de história, né, famoso medievalista, falecido também em 2014, tá? O Jacques Le Goff, além do trabalho historiográfico dele voltado ao estudo da Idade Média, ele se debruçou na teoria da história, tá? Então ele vai pensar a historiografia, ele vai pensar a forma como o historiador ele lida com o documento histórico, e ele faz parte daquele grupo de historiadores franceses que revolucionaram a maneira de se encarar os documentos históricos. Então, ele faz parte da Escola dos Análises, né? Então, Escola dos Análises, década de 20, o Jacques Le Goff, ele vai ser discípulo, né? Tanto do Lucien Febvre quanto do Marc Bloch, que deram início aí a essa Escola dos Análises, né? Aqui, esse livro... esqueci de mencionar uma coisa. Memória e Sociedade da Ecléa Bose faz parte aí da biblioteca do professor, tá? Então, a sala de leitura tem esse livro. Da mesma forma que esse livro também é de fácil acesso, História e Memória.
Então aqui é um compilado, é um conjunto de textos e artigos do Jacques Legoff sobre o fazer história. Destaco aqui um capítulo chamado Documento e Monumento. Retirei desse trechinho aqui, desse capítulo. O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntária ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento verdade. Todo documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Os medievalistas, que tanto trabalharam para construir uma crítica, sempre útil, de certo, do falso, devem superar esta problemática, porque qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro, incluindo, e talvez sobretudo, os falsos e falso, porque um monumento é, em primeiro lugar, uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentos monumentos. Então, aí uma citação, acho que um pouco complexa demais para ser usada dentro de uma sala de aula de educação básica, mas que serve para o professor se instrumentalizar para trabalhar a fonte histórica, o documento. Então, até o século XIX, você tinha uma distinção entre monumento e documento, tá? O que era encarado como monumento? Algo que foi construído para, dentro de um discurso ideológico, para ser preservado. E o documento? Vamos pensar aí o documento como fonte escrita. É algo involuntário, que foi deixado pelas sociedades, como uma mostra de alguma questão política, econômica, enfim. Então, o que o Jacques Legoff, o que a Escola dos Análises, antes deles, começam a mostrar aí para os historiadores? Que esse documento, ele também é um monumento. O que eu quero dizer com isso? Alguém aí tem uma sugestão? Por que ele começa? O documento é monumento. Porque o documento, ele também é uma construção. Ele foi deixado por uma intencionalidade, por alguém. Alguém deixou aquilo, alguém selecionou esse documento para que ele alcançasse a posteridade, Então, sempre quando nós formos analisar uma fonte histórica, a gente tem que ter essa questão, dentro da nossa análise, desse nosso olhar. Isso, o que há por trás, o que há nas entrelinhas daquele documento. Então, seja uma foto, seja uma pintura, Exemplifico aqui o quadro lá famoso do Pedro Américo, da independência. Aquilo é um documento histórico? É um documento histórico, Ele representa a verdade? A verdade da cena, não, Então, por exemplo, não aconteceu a independência da forma como se apresenta lá, mas foi produzido por um artista dentro de uma intencionalidade. Então, ele deixou aquele registro para que as pessoas que depois dele, olhassem a pintura e tivessem uma ideia, Então, todo documento, ele não é, ao mesmo tempo, verdade, só que, ao mesmo tempo, ele também é verdade, tá? Para exemplificar toda essa problemática aí historiográfica, selecionei essa imagem para vocês, Então, isso aqui é uma fotografia de provavelmente o quê? Alguém, ou um escravizado, ou alguém que recebeu uma alforria, recente. Como eu consigo identificar? Porque aqui eu consigo ler
a data aqui, 1890, né? Então já a abolição já tinha ocorrido. Mas se não existisse essa data, que vocês também não estão vendo, o que vocês conseguem captar dessa foto aqui? Como que vocês iriam trabalhar isso dentro de uma sala de aula, por exemplo? Primeira coisa, essa expressão, né? É uma expressão feliz, uma expressão sofrida, triste, carregada, né? As vestimentas dele, né? Fazem referência ao quê? Talvez a uma busca de uma identidade que se perdeu, né? Então esse olhar melancólico aqui, essa tristeza toda, é devido ao quê? Essa perda dessa identidade, né? Os escravizados, eles vinham para cá, né? Eles eram submetidos aí a um cotidiano de violência. Os costumes, as tradições eram preservadas, mas de forma bem problemática, né? Então eram punidos muitas vezes quando mostravam essas manifestações, né? E toda a imagem, ela tem as entrelinhas, né? Então a ideia aqui do registro fotográfico é registrar talvez fazendo um censo populacional, né? Era um registro voltado à captação da quantidade de pessoas de uma população, enfim. Mas como que a gente pode trabalhar isso dentro das entrelinhas? Abordando todos esses aspectos aqui alavancados, né? Então, duas propostas aí, né? Duas modelizações de aula que dialogam. Então, num primeiro momento, você tem essa preocupação com a memória coletiva, com a identidade que está relacionada a essas fontes históricas. Então, quando você pede lá para a criança, né, desenhar um brinquedo que ela teve importante, desenhar ou tirar levar uma fotografia, né, de um local onde ela frequentava quando mais criança, e fazendo essa relação com os pais, né? Então, o que ela vai perceber? Essa mudança brusca, drástica, né, do espaço, e essa perda dessa memória afetiva, dessa memória coletiva. E dentro do ensino médio, trabalhar essa questão da memória, da identidade, certo? Dessa perda dessa memória coletiva também, né? Essa busca angustiada pelas raízes, e trabalhar também essa ideia do monumento, do documento histórico, né? Porque o aluno do ensino médio, ele já sabe o que é uma fonte histórica, ele já sabe o que é uma fonte material. Então a gente tem que mostrar essa intencionalidade aí dos registros históricos, certo? Olá a todos, meu nome é Odirley, sou PEC de Filosofia, né? Atuo no Núcleo Pedagógico da Diretoria Leste 1. E a minha parte coube a gestão de sala de aula. Bom, o que seria a gestão de sala de aula, né? Então eu coloquei aqui como ações planejadas e colocadas em prática pelo professor que visam estimular o aprendizado, né? Então, dentro da nossa prática docente, a gente tem que ter esse olhar pedagógico, esse olhar em que você, como professor, vai planejar uma ação em que a sua aula seja estimulante, né? E que provoque aprendizagem significativa. É claro, né, nós aqui como professores, né, e eu também sou professor, a gente tem que sempre se debruçar sobre a nossa prática, né? Essa é uma relação que é inerente à nossa profissão, né? Se debruçar sobre a nossa aula, sobre como a gente está gerindo o nosso tempo, os nossos espaços, né?
isso faz parte da nossa caminhada pedagógica, né? Então é muito importante para o professor refletir se realmente aquele tipo de aula está encaixando naquela turma X, Y e Z, né? Porque nenhuma turma é igual a outra, nenhum aluno é igual a outro, né? Nós estamos lidando com seres humanos, nós estamos lidando com pessoas únicas, né? E a educação, ela não é uma coisa monocultora, né? A gente trabalha aos poucos, né? Como se fosse podando bonsai, né? O Karnal fala um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem que parar e pensar, né, se realmente as competências e habilidades estão associadas também à questão socioemocional, né? Não é só a questão cognitiva. Às vezes a gente acha que está dando uma excelente aula, né? Você domina o seu conteúdo, mas tem uma parte socioemocional que está interferindo lá no aluno, e você tem que também saber gerir essa questão, né? Haja vista que a gente ainda está saindo de uma pandemia, né? E as questões socioemocionais, elas estão aí atreladas às questões cognitivas, né? Então a gente tem que refletir também sobre isso, né? Dentro da nossa prática docente, por favor. Bom, o plano de aula, ele é fundamental, porque ele é o eixo norteador, né? Você não pode entrar em um ambiente sem se planejar, né? Nós precisamos do plano de aula porque ele vai auxiliar na organização do conteúdo, né? Então, isso é básico e fundamental, elementar na prática docente, né? Nós temos aí um conteúdo programático a ser ministrado, né? Mas ele pode ser, sim, obviamente, adequado, adaptado, né? em determinadas situações, né? O professor ainda tem essa liberdade de cátedra para fazer essas adaptações. Então é importante que o plano de aula, que vocês entendam que não é algo engessado, né? Mas ele é um documento importante que vai servir como norteador das suas ações em sala de aula, né? Então isso é o básico, é o elementar. Saber gerir os tempos e espaços durante as aulas é muito importante nessa chamada gestão de sala de aula, né? Então, de repente eu planejo uma aula muito longa e eu não tenho aquela aula dupla, eu não tenho dobradinha, né? Eu só tenho uma aula de 45 minutos, né? De repente eu não tenho tantas aulas assim, falando já no ensino médio, por exemplo, ciências humanas, normalmente tem 2 aulas, então também tem que gerir esse tempo, né? Fazer as suas adequações, né? Priorizar também, como eu falei no slide anterior, as competências socioemocionais, né? A questão do acolhimento em sala de aula é muito importante, né? Então imaginem, você chegar num ambiente que não é acolhedor, né? Que não é propício para a aprendizagem, você está comprometendo também a sua gestão, né? Então você tem que trabalhar para com que a sala de aula tenha esse ambiente acolhedor. Não só a sala de aula, mas qualquer espaço que você utilize, né? O aluno tem que entrar e se sentir bem, e assim a aprendizagem ela vai ser potencializada. Eu acho que nesse sentido a gente está favorecendo até o protagonismo do aluno, né? Porque hoje a gente não é mais o professor explicador, né? O Paulo Freire já criticava isso lá atrás, né? E eu vou falar um pouquinho do Paulo Freire também, né? Não está ultrapassado de forma nenhuma. Também essa questão do trabalho em equipe, o respeito ao próximo, a autonomia e confiança, né? Importante destacar que não existem espaços e tempos que devem ser seguidos como modelo, né?
Eu acho que o professor ele tem essa autonomia para propiciar um espaço adequado, um modelo adequado para uma situação adequada, para uma série XYZ, né? Então, é isso que a gente tem que parar para refletir. Será que eu estou fazendo isso? Será que aquela série tal vai ser importante eu preparar um espaço assim? Ou vai ser necessário, né? A gente tem que também refletir sobre essa organização e também, né, entender que a escola ela também tem uma organização e também tem um agendamento, né? A gente tem que entender que a escola é viva, né? E tem muitos outros professores que também utilizam vários e vários espaços, né? A evidência de aprendizagem ela é elementar, ela é salutar, né? Por quê? Porque são as descrições do que você vê, não do que você acha que você imagina que é, né? Você está observando, então você tem que anotar, você tem que descrever. E isso é uma maneira muito mais objetiva de saber o que acontece em sala de aula, né? Não é um exercício subjetivo, né, de imaginação, e sim, você está lá no dia a dia, você tem que estar observando, né, e criar evidências claras de que os seus alunos estão aprendendo, de que o que você está falando, e as ciências humanas, né, vejam bem, as ciências humanas têm uma característica, né, que é diferente das ciências da natureza, né, que é diferente das linguagens, né? Ela tem uma característica e a gente tem que associar isso às aprendizagens, né? Como que o meu aluno está entendendo? Será que o meu aluno está conseguindo se inserir no contexto social, entender as problemáticas sociais? Será que ele está conseguindo refletir sobre as temáticas, né, sociais, né, o contexto regional, territorial? Será que ele está criando essa dimensão maior ou não, né? Então, isso é fundamental nas ciências humanas, né? E a gente tem que também evidenciar isso através das descrições daquilo que a gente vê. A prática pedagógica, ela é importantíssima, né? Porque ela garante o quê? Melhores resultados de aprendizado. E isso, não adianta a gente insistir, mas o tempo é o grande mestre, né? Então, quanto mais tempo você tem, quanto mais aulas você tem aí no seu currículo, mais você vai se aprimorar na sua prática pedagógica. Isso é um processo natural, né? Mas também tem um processo de embrutecimento, que a gente tem que evitar, né? Às vezes a gente tem velhos vícios, né? E acha que aquela aula aqui, não, onde o aluno é extremamente passivo, ele não tem um protagonismo, né? Então essa fase já foi embora, né? A gente tem que estar aberto ao novo, né? A novas práticas, a novas metodologias, tá certo? Então vale destacar a importância dos conhecimentos e habilidades que o professor necessita para desempenhar com eficácia a sua gestão em sala de aula. Eu tinha uma professora na faculdade que falava, isso há muito tempo atrás, ela falava que a primeira coisa que você tem que ter é domínio daquilo que você vai ministrar. Isso é fundamental. Se você entrar sem dominar o seu conteúdo, aquilo que você vai dar aula, o aluno ele vai te dar um baile. De alguma forma ele vai fazer alguma coisa para te desconcentrar. Então isso é fundamental. Você ter conhecimento e habilidade, né? Adquirir isso, estudar, né? Para poder depois
dar a sua aula, tá? Desempenhar também, isso é importante na gestão. O aluno, ele respeita muito isso, quando você conhece, né? Quando você conhece profundamente aquilo que você está falando. Metodologia é uma palavra derivada de método, vem do latim métodos, né? Cujo significado é o caminho ou via para a realização de algo, né? E o que a gente está falando? Se a gente está falando aqui em educação, esse algo é o ensinar, né? E o que é o ensino? O ensino é uma instância de comunicação, segundo Terezinha Rios. Logo, ensinar não é transferir conhecimento. Essa frase é famosa, né? Do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. O ato de ensinar envolve interação e partilha e deve ser intencional e diretivo. Portanto, requer planejamento didático para possibilitar a construção de competências, né? Eu achei interessante isso, né? Porque o Paulo Freire, lá antes de a gente falar tanto em metodologia ativa, né? Lá em 96 o Paulo Freire já questionava a educação bancária, onde o aluno, ele é como se você fosse depositar o conhecimento no aluno, né? Isso que é a educação bancária, você só deposita. Não há uma troca, não há uma reciprocidade, né? Enfim, então Paulo Freire já falava isso, né? Já questionava essa educação bancária, do aluno só recebendo passivamente. Então isso está totalmente ultrapassado, né? A educação cada vez mais alinhada às necessidades reais dos estudantes e docentes, diferentes formas de se relacionar com os conteúdos. Aí aqui, ó, eu não vou destrinchar, mas não existem, gente, não existe metodologia ativa fechada, é só isso, é só aquilo, né? Tudo que coloca o aluno como protagonista, né, como ator principal desse processo de conhecimento, de aprendizagem, né, é uma metodologia ativa, né? Então eu coloquei aqui 5 exemplos, tá? O mais usado é a sala de aula invertida, né, que não é seminário, é um pouco mais aprofundado, né? O professor tende a só fazer essa metodologia ativa, porque acha que o seminário ele já fazia e é a mesma coisa, e não é, tá? Porque tem um aprofundamento, tem uma pesquisa, né? Tem algumas correções, algumas intervenções docentes, alguma complementação, até chegar no produto final, né? Que é um dos modelos aí do ensino híbrido, tá? Então coloquei aqui alguns exemplos, né? Rotação por estação, laboratório rotacional, aprendizagens baseadas em projetos, aprendizagem baseada em problema. É um videozinho de 2 minutos falando sobre a aprendizagem baseada em problemas, bem interessante, né? Importante também replicar isso, porque de repente abre a cabeça, né? De repente abre aí o leque de possibilidades. Aí nesse rol de gestão de sala de aula, eu coloquei algumas coisas que são básicas, fundamentais para você gerir uma boa aula, né? Aqui nesse organograma: sistematização do trabalho do professor, planejamento, organização da sala de aula, relacionamento interpessoal. É importante, né? Você não chegar com um inimigo do aluno, né? Então você tem que estabelecer uma relação com ele, uma relação amistosa. Isso vai favorecer a sua aula, só vai favorecer a sua aula, né? Uma metodologia clara, pode ser ativa, né? Pode ser aqueles 5 exemplos, pode ser outros. Aí cabe você, professor, né? Que você tenha a liberdade para construir. E a apropriação do conhecimento, aquilo que a gente estava falando, né? Então, o básico é você
se apropriar do conhecimento, ter profundidade daquilo que vai falar, né? E aí, como uma última reflexão, né? Não precisa responder, só refletir. Como está a sua gestão de sala de aula hoje? Tenho certeza que tem excelentes professores aqui. Nós aqui somos professores, nós somos e seremos sempre professores, mas essa pergunta, ela, independente se você é um excelente professor ou precisa se apropriar de algumas coisas, a gente tem que sempre se fazer, né? Que é parar para refletir sobre o nosso próprio trabalho, né? Então, essa foi a síntese da gestão de sala de aula.